Olá, boa noite, sejam bem-vindos! Boa noite, sejam bem-vindos! Bem-vindas! Olá, sejam muito bem-vindos de coração a esse nosso encontro com a palestra A Arte de Transformar Menos e Mais na Educação. Que grande alegria, que grande emoção estar com vocês vivendo este momento mágico tão especial, esse momento de grandes transformações. A noite começa assim, ó. Que grande alegria estar acompanhando nessa noite tão especial, ter a sua presença. Carinhosamente, quero agradecer a todos os organizadores, a toda a direção, a você, acadêmico, a você, estudante, por essa grande oportunidade. Vamos juntos pedir ao grande arquiteto do universo, que é Deus, que abençoe, que eu consiga, por meio da minha fala, tocar o seu coração, ser uma grande ponte de comunicação, para entregar a você uma resposta que há muito tempo você vem buscando para a sua vida. Que seja verdadeiramente uma noite muito, mas muito, muito, muito especial para todos nós. Carinhosamente, essa 7ª jornada de estudos avançados requer entender, né, o que nos ensinou um grande pesquisador, um grande homem, um grande batalhador, que foi Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu em 1918 e faleceu em 2013. E eu quero carinhosamente, né, compartilhar com você a frase do Mandiba, que foi um dos grandes merecedores que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E Nelson Mandela disse assim: tudo parece impossível até que seja feito. Olha que frase maravilhosa para você, nessa noite tão especial do dia 17 de agosto, iniciar, né, essa semana, essa segunda-feira de uma forma muito especial.
que nós possamos sempre na nossa vida lembrar deste pensamento de Nelson Mandela. Tudo parece impossível, tudo na vida parece impossível, mas até que alguém vá lá e faça acontecer, aquilo parece ser fácil. E aí eu quero que você comece a analisar quantas promessas, quantos discursos, muitas vezes não passam de palavras soltas ao vento. No entanto, pessoas que começam a compreender a importância do desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades, da vontade de superar desafios, começam realmente a transformar o impossível numa grande realidade. Então, este é o meu compromisso com você nessa noite, de maneira virtual, que nós possamos hoje, nessa noite tão especial do dia 17 de agosto, transformar o impossível numa grande realidade. Esse impossível de ver um copo de água mudando de cores, isso para muitas pessoas, uma impossibilidade. No entanto, para outras pessoas, uma grande realidade. Então, que nós possamos, nessa noite tão especial, e muito mais. Algumas pessoas param no tempo e reclamam de tudo. Agora, outras pessoas conseguem superar desafios. Então, você que está me acompanhando agora, começa a perceber que a arte de transformar menos e mais na educação requer a compreensão da existência de dois times. Um time de pessoas do menos e um outro time de pessoas do mais. Só há duas opções. E aí você começa a perceber que algumas pessoas param no tempo, reclamam demais, não passam de grandes reclamões, porque pertence a esse time das pessoas, o time do menos. E durante alguns instantes agora, vamos começar a compreender como funciona o mecanismo daquelas pessoas do menos, das pessoas que constantemente reclamam de tudo. Eu separei para essa noite, no nosso encontro virtual, 4 ações estratégicas que normalmente o time do menos coloca em prática. Olha que interessante. A primeira ação que o time do menos gosta de fazer é isso: reclamar de tudo aquilo que acontece na vida. Se você tem do seu lado agora alguém que constantemente reclama de tudo, disfarça, não olha para ela, mas você já começa a compreender que é aquela pessoa que pertence ao time do menos. Olha que interessante. Muitas vezes na sala de aula acontece assim. O professor diz: alunos, semana que vem tem prova. E aí tem sempre um aluno para dizer: não, professor, prova não. Para que prova? Não precisa de prova. Ó, o reclamão de tudo. Aí ele diz assim: professor, ao invés de prova, faz trabalho. Aí o professor pensa e diz assim: não, tudo bem. Vamos cancelar a prova, semana que vem haverá trabalho. Não se iluda. 15 minutos antes de começar a aula, o aluno chega para o colega e diz assim: você fez o trabalho que o professor pediu? E o colega diz: fiz, eu fiz. E o que ele fala? Põe meu nome. E aí você conhece gente que estuda com você, pessoas que constantemente dizem isso: põe meu nome, põe meu nome. Não olha para ela se ela está do teu lado, mas você lembra do nome dessa pessoa, que nunca faz trabalho nenhum, sempre reclama de tudo e constantemente quer que alguém coloque o nome dele. Você também deve conhecer alunos que vão de carro para a escola, mas quando chega lá 15 minutos para terminar a aula, ele fica dizendo: professor, libera mais cedo, porque senão vou perder o ônibus. Né? E aí, olha só que interessante, o tempo todo reclamando de tudo. Né? Não fique rindo, porque com certeza você conhece alunos assim. E agora comece a pensar numa outra esfera. Comece a pensar também naquelas pessoas que profissionalmente estão dentro de uma prefeitura, estão dentro de uma empresa, constantemente reclamando de tudo. E é por isso que eu quero que você comece a perceber o quanto essas pessoas do time do menos acabam gerando um clima de insatisfação, um clima de descontentamento, um clima de tristeza. Por quê?
Porque essas pessoas que reclamam de tudo vão falar sobre o quê? Sobre desgraça, sobre tristeza, sobre cada vez mais essa possibilidade de gerar cada circunstância como um fator negativo. E normalmente, aquelas pessoas do time do menos gostam muito de reclamar de tudo. E constantemente vivem assim, ó. E aí estão lá, assustando os outros, nunca tão felizes. Tem gente assim? Escreve aí, coloca a sua mensagem, me diga, olha, professor Almir, tem toda razão, tem muitas pessoas assim, que tem tudo para trabalhar num trem fantasma, não precisa nem de máscara, né? Se ela chegar, acaba assustando todas as pessoas. E aí comece a perceber o quanto a convivência com essas pessoas do time do menos te puxa para baixo, te faz se sentir deprimido, te faz se sentir chateado, te faz sentir incompetente. Então, anote para você nunca esquecer disso. Pessoas que reclamam de tudo que acontece na vida têm características fortes para pertencerem ao time do menos. A segunda característica, anota aí para você não esquecer. A segunda característica são aquelas pessoas que deixam a vida levar. E a vida leva. E aí comece a notar quantas pessoas deixam a vida levar. Você conhece alguém assim? Olha, do jeito que tá bom, né? Não olha para alguém que está do teu lado, que vive a procrastinação, sempre deixando para amanhã. Não, porque sábado eu vou fazer. Não, porque depois eu vou fazer. Quero convidar você a fazer uma importante reflexão. Dia 31 de dezembro, você lembra desse dia? Vamos lá, vamos viajar como num passe de mágica no tempo agora. Dia 31 de dezembro de 2019, você lembra bem desse dia? Virada de ano para 2020. Agora, olha que mágico essa reflexão. Quantas pessoas nessa noite do dia 31 de dezembro fizeram suas promessas? Você lembra disso? Eu prometo que ano que vem vou emagrecer. Não olha para ela agora. Mas já estamos em agosto. E o resultado? Deixou a vida levar. E a vida foi levando. E toda sexta-feira era assim, não, segunda-feira vai começar o regime. Ih, que nada, chupa que é de manga. Nada de emagrecer, não é verdade? Agora, aquele compromisso, aquele discurso, aquela promessa não aconteceu. Por quê? Porque a procrastinação, aquele desejo de sempre empurrar para o ano seguinte, de sempre empurrar para a semana seguinte. Engraçado é que eu, como professor, e meus colegas professores e professoras que estão nos acompanhando agora, já devem ter percebido como tem muitas vezes aluno procurando você, dizendo, professora, professor, me ajuda, eu preciso de 11 para passar. De 11. Agora, veja que interessante. Quantas pessoas, dentro do mesmo prazo de 24 horas, deixaram a vida levar? Verdade ou mentira? Sim, pura verdade, porque você começa a notar que pessoas do menos sempre gostam de usar uma frase: não tive tempo, não é verdade? Não tive tempo de estudar, não tive tempo de fazer trabalho, não olha para a pessoa que está do seu lado agora. Agora, você vai dizer assim, ó, nossa, com essa pandemia só deu para engordar, sem dúvida alguma. Mas o interessante é que pessoas que administram o seu tempo começam a perceber que o dia tem 24 horas para o derrotado como para o vitorioso, não é verdade? O dia tem 24 horas para aquele que não estuda, como para aquele que se dedica, para aquele que corre em busca dos seus objetivos. O dia tem 24 horas para aquele que acorda às 10 da manhã, reclamando da vida. Agora, o dia também tem 24 horas para aquele que acordou às 6 da manhã, tá ali na luta, tá correndo atrás dos seus objetivos, tá buscando os seus desafios. Eu estou mostrando isso para você porque muitas vezes o inimigo,
o imundo, Satanás, vem no seu ouvido para dizer assim, ó, desiste de estudar, para quê? Tá desperdiçando o seu tempo. Quando, na verdade, nós temos que pensar e acreditar muito forte no nosso coração. Eu não posso desperdiçar, não posso deixar de gerenciar o meu tempo, porque ele é algo valioso, ele é muito importante. E agora, eu compartilho com você a terceira ação que acontece para aquelas pessoas que fazem menos. Ela realiza constantes avaliações negativas. Tô velho demais, tô gordo demais, olha, não preciso estudar porque eu já tô velho demais, não é assim? Olha, pode desperdiçar o tempo à vontade porque minha vida tá quase acabando. Ela olha no espelho e já se acha feia, velha, acabada. Por isso que pessoas do time do menos sempre usam o tempo e o desperdício do tempo como uma grande desculpa, não é verdade? Então você que está me acompanhando agora, anota, escreva por favor, deixa a sua mensagem para você começar a refletir o quanto as pessoas do menos prejudicam, tentam te tropeçar, tentam te alfinetar pelas costas, porque ela gosta de fazer isso, de constantemente realizar avaliações negativas ao seu respeito e principalmente usa da fofoca, da intriga, da maldade, da vontade de apunhalar o outro pelas costas, nesse sentido, de sempre fazer julgamentos, de sempre fazer avaliações negativas, sem ao menos conhecer as outras pessoas. E eu tenho certeza que você que me acompanha agora já deve ter sofrido em algum momento da sua vida uma situação muito triste, dessas pessoas do menos que constantemente fizeram avaliações negativas a seu respeito. E aí agora, eu quero que você comece a perceber a importância dessa quarta característica, desse quarto fator daquelas pessoas do time do menos. Ou seja, ela não consegue perdoar situações negativas do passado. E por que ela não consegue? Porque dentro do seu coração, ela fica constantemente remoendo a tristeza, a amargura, o ódio e aquele sentimento de vingança por algo do passado. Eu gosto muito de acreditar que o nosso coração pode ser comparado a uma caixa d'água. E aí, comece a notar que tipo de água eu tenho dentro do meu coração. Uma água suja, imunda, encardida, cheia de doenças? Ou dentro do meu coração eu tenho um coração de água boa, transparente? Quantas pessoas guardam dentro do seu coração um rancor, um sentimento de vingança, e aquilo fica durante o dia todo remoendo o seu coração? Agora, por isso que eu quero que você comece a acreditar. Por que essa pessoa pertence ao time do menos? Porque, primeiramente, ela não conseguiu praticar o exercício do perdoar a si mesma. E como num passe de mágica, eu quero que você veja a palavra amargura aqui. Veja, amargura. Consegue visualizar essa palavra? Amargura. Se nós tirarmos a letra G, veja que grande diferença. Substituindo a letra G pela letra C, olha que mudança já essa palavra se torna. Amar, cura. E amar alguém te faz se sentir muito mais feliz. Quando nós conseguimos praticar o exercício do perdão, você começa a aliviar cada vez mais um peso do teu ombro, você começa a aliviar o seu coração. E num sentido bastante figurado, eu quero que você, que está me acompanhando agora, comece a lembrar como isso já te fez bem na vida. Quando você praticou esse exercício de se auto-perdoar, de perdoar ao outro, como isso te liberou um peso do seu coração e fez com que cada vez mais você sentisse leve, você sentisse de bem com a vida, você sentisse que a felicidade estava despertando em você. Então, essas quatro características tão importantes que selecionei para você mostram exatamente, né, como funciona o mecanismo das pessoas do time do menos. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais, porque nós vamos começar a perceber o quanto nós podemos fazer coisas incríveis com a nossa vida, o quanto nós conseguimos fazer grandes mudanças
com o nosso eu, com o nosso sentimento e com a nossa felicidade. Esse homem que carinhosamente estou apresentando a vocês nessa imagem é o Padre Zezinho. Eu tenho certeza que você acompanha o Padre Zezinho pelas redes sociais, pela trajetória dele. Padre Zezinho é um homem fantástico para a Igreja Católica, um homem que construiu lindas canções, a oração da família e tantas outras canções. E eu quero carinhosamente pedir respeito e demonstrar o meu respeito a você que não é católico e a você que é católico, com certeza, perceber essa importância do Padre Zezinho nas nossas vidas. Mas eu não estou mostrando só o Padre Zezinho por mostrar, não. Eu estou trazendo o Padre Zezinho porque ele construiu uma frase que serve de grande ensinamento para a nossa vida. Padre Zezinho disse assim: um erro na vida não significa uma vida de erros. Olha que frase maravilhosa para você pensar, para você acreditar na importância dessa frase nas nossas vidas. Eu quero, de uma maneira muito humilde, mas que você possa, onde quer que você esteja me acompanhando agora nessa transmissão, que você possa ler comigo essa frase. Vamos lá? No 3, leia comigo. 1, 2, 3. Um erro na vida não significa uma vida de erros. E quantas vezes o time do menos nos julga dessa maneira? Cometemos um erro, um só, e algumas pessoas vão lá e nos espejam um monte de energia negativa, Ficam lá cutucando as nossas costas, fazendo fofoca, intriga, porque muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Cometemos um erro, porém somos julgados dizendo assim: nossa, chegou atrasado de novo. É a primeira vez que você chegou atrasado. E o time do menos nem quer se importar sobre o motivo que você chegou atrasado na sala de aula, mas está lá, descascando veneno em cima de você. Então, esse pensamento do Padre Zezinho nos faz refletir, nos faz compreender do quanto muitas vezes na vida nós nos sentimos assim, para baixo, chateados, aborrecidos. Ficamos assim, de baixo alto astral, desmotivados, descontentes, inclusive tristes. E por que isso acontece? Porque estas são as características do time do menos. Influenciar cada um de nós a nos sentirmos assim, incompetentes, tristes, com pouca coragem e principalmente com falta de fé. Então, que você possa levar para a sua vida esse pensamento do Padre Zezinho, essa frase que ele disse: um erro na vida não significa uma vida de erros. Eu quero que você publique essa foto nas suas redes digitais, coloque essa foto, a foto dessa frase no grupo do WhatsApp da sua família, porque tem pessoas lá que precisam ler e refletir sobre essa frase. E acredite, um erro na vida não significa uma vida de erros. E que você possa, de uma maneira muito especial, cada vez mais, perceber a importância, de praticar esse exercício de perdoar, praticar esse exercício de compreender que a vida é muito mais doce e muitas pessoas não passam de tochas humanas que querem queimar a nossa alegria, e nós temos essa capacidade de transformar a vida numa linda rosa, encantadora, assim, desse jeito. E você que está nos acompanhando agora, começa a perceber que a vida tem muito mais sentido. Mas aí você pode dizer assim: professor Dalmir, eu consegui compreender agora 4 ações estratégicas, 4 características de como funciona o time do menos. Perfeito. Mas, professor Dalmir, agora eu preciso saber como é que eu faço para fazer parte do time do mais. Como é que eu posso perceber a importância, as ações estratégicas para eu me tornar cada vez mais alguém do time do mais? E aí eu quero que você perceba então que só há 2 times, ou do menos ou do mais. Mostramos 4 ações estratégicas do menos. E aí agora eu começo a mostrar a você
6 ações estratégicas, 6 virtudes essenciais para transformar o menos em mais na sua vida. E por que eu digo que só existem 2 características? Por que só pertencer ao time do menos ou ao time do mais? Porque não há espaço no mundo onde nós vivemos para viver o mais ou menos. Anote, escreva, compartilhe, porque muitas vezes você diz assim, ó, eu tô mais ou menos feliz. Eu estudei mais ou menos para a prova. Eu estou prestando atenção mais ou menos na aula. Não há mais ou menos. Veja que interessante. Você que é cristão, você que é cristã. Não há no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento a expressão mais ou menos. Jesus não curou alguém mais ou menos. Nenhum profeta no Antigo Testamento fez algo mais ou menos. Não. É preciso compreender que quando você fala mais ou menos, você passa insegurança, passa incerteza, passa falta de fé, passa falta de confiabilidade. Quer ver um exemplo para você fazer hoje e ver como isso dá certo na prática? Você que está me acompanhando que é casado, você que está me acompanhando que é casada. Hoje à noite, chega perto do seu marido, chega próximo da sua esposa e diz assim, ó, olha, eu amo você mais ou menos. E você vai ver a reação da pessoa quando você falar assim, ó, mais ou menos. Observe que muitas vezes o professor, a professora diz assim, estudaram para a prova e sempre na sala de aula tem alguém, mais ou menos. Agora, você já percebeu que quando alguém diz mais ou menos, a aparência é assim, ó, de tristeza, de alguém que está na corda bamba, inseguro? Então comece a perceber que não há como amar alguém mais ou menos, não há como viver mais ou menos, não há como estudar para uma prova mais ou menos, não há como fazer um trabalho de conclusão de curso mais ou menos. Veja, ou você faz menos, ou você vai buscar fazer mais. Porque não há mais espaço para fazer de conta mais ou menos que você está aprendendo, ou fazer de conta mais ou menos que você está ensinando. Não há como você aplicar uma injeção em alguém e falar, vai doer mais ou menos. Ou vai doer ou não vai doer. E se você tem dúvida do que eu vou colocar, do que eu estou apresentando, olha que interessante, conta comigo. A palavra mal tem 3 letras. Agora veja que diferença. Com 3 letras, você pode fazer uma grande diferença. E com 3 letras, entender que a vida também te dá a opção de fazer o bem. Então, gravou bem isso? 3 letras para mal ou 3 letras para o bem. A diferença é que quando você coloca essa sua escolha na vida, a vida te dá um resultado muito diferente. Então, gravou. Para a mesma quantidade de 3 letras, eu posso fazer o mal ou eu posso fazer o bem. Então não tem como mais ou menos fazer o mal ou mais ou menos fazer o bem. Não existe meio termo. Não tem more or less. Ou é mais ou é menos. Com 4 letras. 4. Você pode ter ódio no seu coração. Conta comigo. Ódio. 4 letras. Ou com 4 letras você pode ter amor. Percebeu? Não tem como amar alguém mais ou menos ou ter ódio mais ou menos. Ou é mais ou é menos. Então, com 4 letras, você pode ter amor ou com 4 letras, você pode ter ódio. Anota aí, grava, vai escrevendo para você não esquecer desse joguinho de palavras aí. Com 5 letras, grava bem isso. Com 5 letras, você pode ser fraco. Ou com 5 letras, você pode ser forte. Gravou bem isso? Com 5 letras, fraco, ou com 5 letras, forte. A decisão é sua. Não tem mais ou menos forte e não tem mais ou menos fraco. Ou você é forte com 5 letras, ou com 5 letras você é fraco. Com 6 letras, olha que mágico. Com 6 letras, você pode ser alegre. Ou com 6 letras, você pode ser triste. Gravou bem isso? Com 6 letras, você pode ser triste,
ou com 6 letras, você pode ser alegre. Ai, eu tô mais ou menos alegre. Eu tô mais ou menos triste. Não tem. Ou você tá triste, do time do menos, ou você tá alegre, do time do mais. 6 letras. Com 7 letras, grava isso, anota aí para você não esquecer. Com 7 letras, você pode falar mentira, ou com 7 letras, você pode falar verdade. Percebeu? Verdade. 7 letras. Ou com 7 letras, você pode falar mentira. Não tem mais ou menos verdade e não tem mais ou menos mentira. Ou então, você pertence ao time do menos ou você pertence ao time do mais. Com 8 letras, com 8, olha o desafio. Com 8, você pode ser negativo. Ou com 9, você pode ser positivo. Percebeu? Você pode ser aquela pessoa negativa, que reclama de tudo, do menos. Ou você pode ser aquela pessoa positiva, de alto astral, pra cima, inspiradora, que pertence ao time do mais. Gostaram? Então deixa seu comentário aí, vai ajudando, vai comentando, né? Show de bola para vocês também que estão nos acompanhando aí agora, perfeito? Vamos para as virtudes agora? Então vamos para as 6 virtudes, vamos conhecer agora aquele compromisso que você vai assumir comigo nessa noite do dia 17 de agosto, nessa 7ª edição, né, da jornada de estudos avançados, para carinhosamente colocar em prática e perceber o quanto essas 6 virtudes ajudarão você a ser um ser humano mais vibrante, mais competente, mais vitorioso e muito mais feliz. A primeira virtude, anota aí para você não esquecer. A primeira virtude chama-se diálogo. A importância de compreender que nós crescemos, amadurecemos, rejuvenescemos e aprimoramos as nossas ideias quando temos a humildade de ouvir o que o outro tem a nos colocar. Percebeu? Algumas pessoas vivem um monólogo. Só ela fala. Veja se você conhece pessoas assim, ó.
E acredite, tem pessoas que quando ela morrer, é um caixão para o corpo e o outro caixão para a língua. Você conhece alguém assim? Não olha para ela agora, disfarça, não escreva o nome dela. Mas tem pessoas que elas monopolizam uma conversa. Só ela fala. Ela fala. E quando vai embora diz, depois me liga. Como é que você liga para um bicho desse? Só ela fala, só ela monopoliza a conversa. Ela não entendeu ainda que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Ou seja, para pertencer ao time do mais, eu preciso ver e ouvir 2 vezes mais a quantidade do que eu falo. Percebeu a importância do diálogo? E aí, você não vai esquecer hoje dessa importante dica tão importante. Né, dessa dica tão importante que foi dita por Paulo Freire. Paulo Freire, que nasceu em 1921, né, e Paulo Freire faleceu em 1997. Paulo Freire disse assim: o diálogo cria e estabelece bases para a colaboração. Percebeu que mágico? Olha que frase maravilhosa para você mostrar, para você publicar nas suas redes digitais, para você colocar no grupo do WhatsApp da sua família. Pessoas que, infelizmente, não aprenderam ainda a importância de calar a boca, a importância de fechar a matraca, a importância de morder o lábio para aprender e para ouvir o que o outro tem para dizer. Quantos alunos, não é, professores? Quantos alunos? O professor está lá falando, a professora está lá falando, e o aluno já fica. Poxa, como se fosse o detentor e sabedor de tudo. Quando nós, muitas vezes, deveríamos praticar a humildade de aprender. Né? Quando nós deveríamos praticar a humildade de entender que quem está do nosso lado, muitas vezes, pode nos dar uma ideia diferente, pode nos dar um pensamento diferente, pode nos dar um caminho diferente. E muitas vezes acreditar ainda mais no propósito da nossa existência. Então, que esse pensamento do professor Paulo Freire possa ajudar você a compreender, então, a importância dessa primeira ação estratégica que faz parte do time do mais, que é a importância do diálogo. Todo mundo aí? Todo mundo curtindo? Joinha? Chora não, coleguinha, porque essa é a nossa primeira dica. Diálogo, beleza? Vamos agora. Dica tão importante. A nossa segunda dica importante dessa noite para você fazer parte do time do mais chama-se a importância de compreender a alegria. O quanto cada um de nós, com 6 letras, pode ser alegre ou com 6 letras pode ser triste. E a alegria mostra exatamente isso. Né? Quando você está do lado de alguém do time do mais, você percebe que a alegria é muito contagiante dela. Ela faz você rir, ela faz você comemorar. E não é só contando piadas, não. Não é, longe disso. Pessoas que têm alegria, têm a vontade de surpreender, têm a vontade de demonstrar sempre um alto astral. Você que está me acompanhando agora, eu gostaria que você pudesse lembrar de muitas pessoas que você conhece que são assim. Pessoas que estão sempre de bem com a vida, pessoas alegres, pessoas dispostas. Se você conhece alguém assim, escreva o nome dela agora, hein? Escreva porque ela está nos acompanhando e vai ver que ela é assim. Né? Pessoas que realmente dá muito prazer de estar do lado dela. Por quê? Porque ela demonstra alegria, está sempre de alto astral. Você vai falar assim, olha, tem um problema. Ela fala, que pena que é só um problema só. A vida tem muito mais para ensinar. Olha a alegria dessa pessoa. E é tão gostoso você perceber quando pessoas alegres, né, não têm doença. Você já percebeu isso? Você que é da área de enfermagem, você que é da área de medicina que me acompanha agora. Você já notou que pessoas alegres têm uma cura muito mais rápida para suas doenças? Seja ela uma doença emocional, seja ela uma doença física, seja uma doença degenerativa. Mas pessoas alegres, elas se curam mais rápida, não é verdade?
Então, por isso eu quero que você escreva o nome do seu colega, escreva o nome da sua colega que você conhece, que é uma pessoa assim, uma pessoa que pertence ao time do mais, porque tem constante alegria. Anote aí, porque isso é muito importante. Agora, vamos perceber aonde está a alegria? Porque é uma pergunta que você pode fazer. Professor Dalmir, aonde eu consigo a alegria? E é interessante você perceber que a alegria, ela não está em produtos. Mas Deus, quando nos criou, colocou a alegria, a felicidade dentro de cada um de nós. Por isso que cada pessoa precisa descobrir aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe traz alegria. Preste bem atenção nessa história. Um jovem reclamava muito da vida, dizendo que ele não era feliz. Ele dizia, como pode? Todas as pessoas são felizes, todas as pessoas têm alegria, menos eu. Aí ele foi procurar um sábio, e o sábio disse para ele assim, olha, para você ser uma pessoa com alegria, para você ser uma pessoa com felicidade, você precisa vestir a camisa de um homem feliz. E ele olhou para o sábio e falou, sim, só isso basta? E o sábio disse, sim, para ser uma pessoa com alegria, para ser uma pessoa feliz, você precisa vestir a camisa de um homem feliz. Então, decidido a buscar a alegria, a felicidade, lá foi aquele jovem em busca do tal homem feliz. E ele andou, viajou, percorreu várias cidades, andou por vários lugares, até que um dia ele estava passando por uma propriedade rural e ele viu um homem com uma enxada na mão. E ele gritou, você é feliz? E o homem que estava com a enxada na mão disse, sim, eu sou muito, muito feliz. E o jovem então disse, por favor, me dê a sua camisa. Um sábio me disse que se eu vestir a sua camisa, eu serei também uma pessoa feliz. Aquele agricultor largou a enxada, caminhou até onde estava o jovem, olhou bem nos olhos dele e falou, você não percebeu que eu estou trabalhando sem camisa? E isso nos faz entender como muitas vezes algumas pessoas pensam que ter o que é do outro vai deixar ela feliz. Não é assim? Tem alunos que pensam assim, nossa, quando eu for professor, eu vou ser feliz. Vai, seja professor para você ver como é que é fácil, não é assim? Tem professor que diz assim, nossa, quando eu for coordenador de curso eu serei feliz. Vem ser coordenador de curso para ver se é fácil, não é assim? Tem coordenador que pensa assim, nossa, quando eu for uma diretora, né, da escola, eu serei feliz. Vem ser diretora, né? Vem ser uma diretora para ver se é fácil, né, professora Sandra? O esforço, a dedicação, o empenho. Quantas noites sem dormir, né, professora? Tem pessoas solteiras que dizem assim, né? Ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Casa, né? Vai ver se é feliz, né? Você que tá casada, olha bem a cara de felicidade dela, né? Tem homem solteiro que fica dizendo assim, nossa, quando eu casar, vai ter sexo toda noite. Casa para ver se tem toda noite, né? É uma vez por mês e olha lá quando ela quer que aconteça, né? E aí você fica pensando assim, nossa, quando eu trabalhar numa prefeitura, eu vou ser feliz, eu vou ter alegria. Nossa, pergunta para quantas pessoas trabalham em prefeitura se é fácil. Né? Ai, quando eu mudar de cidade eu vou ser feliz. Elas se enganam, por quê? Porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em você. Então procure descobrir em você aquilo que te faz feliz. E você pode começar a partir de hoje. Comece olhando para si pensando, cara, o que me faz feliz? O que me inspira a levantar da cama de manhã cedo? O que me encoraja a pegar um ônibus, o que me encoraja a pegar um Uber, o que me encoraja a pegar a minha moto para ir trabalhar, o que me encoraja a eu buscar cada vez mais esse compromisso de concluir a minha faculdade, de concluir o meu curso, de ir buscar uma pós-graduação. Procure descobrir aquilo de verdade que te faz muito feliz. E aí você vai perceber todos os dias que só tem sentido para as pessoas que fazem mais,
porque elas procuram cada vez mais colocar em prática a nossa terceira virtude, o nosso terceiro compromisso, que é chamado de lealdade. E essa palavra é tão importante que nós podemos, de outras maneiras, também lembrar dessa palavra como compromisso. Veja que interessante. Nenhum soldado diz para você assim, ó, eu vou para a guerra. Nunca, jamais um soldado vai dizer para você, eu vou para a guerra. Todo soldado diz, eu vou cumprir uma missão. Não é isso? Isso por quê? Porque ele está internalizando o compromisso da lealdade, de ser leal àquele compromisso que ele assumiu. Você que está me acompanhando agora, eu quero que você lembre dessa música. Você consegue lembrar dessa música? Eu tenho certeza que tem gente que quer esquecer o mais rápido possível dela. Mas eu estou mostrando essa musiquinha do casamento para você não esquecer de uma coisa muito importante. Na cerimônia do casamento, duas pessoas que se amam, uma entrega a mão para a outra diante do padre, do pastor, diante, do ministro, do juiz, e é dito assim: eu juro te amar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias até o fim da minha vida. Não é assim a frase? Como seria gostoso se esse compromisso realmente fosse internalizado como uma lealdade. Porque alguns fazem esse discurso apenas para ficar bonito na foto, para mostrar para os padrinhos o quanto valeu a pena ganhar o presente. Mas, na verdade, passou alguns meses, lá se foi. Aonde está aquele sentimento de amar com lealdade? Na alegria e na tristeza. Eu tenho um grande amigo meu, Padre Fabian, que quando um casal vai pedir para ele para fazer a cerimônia do casamento, o Padre Fabian faz uma pergunta para o casal. O Padre Fabian diz assim, vocês já brigaram? E é natural, né? O casal diante do padre vai dizer, não, padre, nós nunca brigamos, capaz, padre, nós nunca brigamos. E aí o Padre Fabian, meu grande amigo, diz assim, então vai para lá que eu não quero casar vocês. Eu não sou o padre ideal para casar vocês. Eu só caso casal que briga. Por quê? Porque se já brigou, sabe perdoar. Agora, olha que interessante, nunca brigou no namoro. Na primeira briga depois de casado, pronto. Lá se foi aquele compromisso de amar na alegria e na tristeza. Não é assim? Então veja que interessante. Como nós precisamos amar na saúde e na doença. Você que está me acompanhando agora, você que tem contatos com várias pessoas dentro dos hospitais, dentro das clínicas, em postos de saúde. Veja quantas pessoas parece que contraem uma doença, são esquecidas, são abandonadas, são desprezadas, são rejeitadas. Quando, na verdade, alguém algum dia prometeu amar ela na saúde e na doença. Em outra perspectiva, não é assim? Casa enquanto está rico, enquanto tem carro bom, enquanto tem casa bom, enquanto tem apartamento bom. Agora, passa uma crise para ver se continua. Então, quando nós fazemos esse compromisso, é muito importante perceber essa lealdade, esse compromisso tão importante dessa nossa terceira virtude. Então, não esqueça. Vamos repetir? Primeira virtude, diálogo. A segunda virtude, alegria. E a terceira virtude, lealdade, compromisso, missão. E aí vem um pedido meu de uma maneira muito particular e especial para você. Quantas formaturas você já foi? Quantos amigos seus já convidaram para a formatura? E não é assim? Na noite da formatura, no dia da formatura, coloca uma beca, e aí faz um juramento. Eu juro solenemente. Aquele discurso deveria ser encarado como uma missão, como um compromisso.
uma lealdade que você vai assumir. Agora, o engraçado é que passa 1 ano da formatura, já não lembra mais do discurso da formatura. E aqui os professores, os coordenadores de curso, coordenadoras de curso que estão me acompanhando agora, lembram muito bem disso. O dia da formatura, nossa, é foto, é filmagem, é fotografia para tudo quanto é lado. Aí, na hora do discurso, nossa, aquele glamour todo. Mas 1 ano depois, aquilo foi esquecido. Então nós temos que lembrar dessas 3 virtudes que eu mostrei para você agora, para nós entendermos um pensamento muito importante que o professor mineiro Rubem Alves nos ensinou. Eu quero que você fotografe essa imagem. Posteriormente, quero que você volte a assistir novamente essa nossa apresentação, porque ela vai ficar gravada, para que você possa novamente assistir ela e você possa lembrar desse pensamento que o professor Rubem Alves nos ensinou. O professor Rubem Alves, que nasceu em 1933 e faleceu em 2014. Ele disse assim, abre aspas, coloquei na minha caixa de primeiros socorros amigos com lealdade que avisam quando eu erro. Fecha aspas. Como seria gostoso se você que está me acompanhando agora pudesse ter uma caixinha de primeiros socorros, com amigos que socorressem você nos momentos que você mais precisa. Não aqueles amigos de boteco que você tem, muitas vezes, que só são seu amigo enquanto você está pagando cachaça e cerveja para eles. Não. Amigos que realmente, quando você precisa chorar, estão lá oferecendo seu ombro para você chorar de verdade. Amigos que quando você pede um conselho, ele para, escuta você com toda atenção e te aponta a melhor sugestão. Amigos que não ficam dizendo, olha, se eu fosse você, primeiro porque você não é eu. Então é um péssimo conselho que você está dando. Agora, amigos do time do mais são aqueles que realmente assumem o compromisso da lealdade de colocar cada vez mais você no caminho certo, você na trajetória correta. Um amigo de verdade é aquele que você diz assim, cara, tô tão triste porque eu tirei uma nota baixa. E ele diz assim, peraí, qual foi a sua falha? Eu não tive uma boa apresentação. E ela fala, peraí, que eu vou te ajudar. Olha que amigo de verdade. Né? Não aquele amigo que só passa a mão na sua cabeça e fala, não, tudo bem, problemas acontecem, numa outra prova você tira uma nota melhor. Tudo bem, pode ser uma palavra de encorajamento, sim, mas não vai ser algo que na próxima aula, na próxima prova, no próximo trabalho, você terá ingredientes para ser uma pessoa melhor. E eu tenho certeza que você que está me acompanhando agora está dizendo, nossa, como foi bom estar acompanhando essa palestra. Como está sendo gratificante eu compreender que do meu lado eu tenho amigos leais que me socorrem, que me amparam. Queria fazer uma reflexão com você agora. Imagine que você está dirigindo seu automóvel, a sua moto, que você está com a sua bicicleta de noite, numa estrada deserta. E de repente fura o pneu. E você não tem como trocar o pneu. A pergunta que eu lhe faço é, você tem no seu celular amigos de verdade que sairiam de casa para ir lá socorrer você? Veja que muitas vezes tem pessoas que se orgulham de dizer, nossa, eu tenho X amigos no Face, eu tenho X amigos no Instagram, a minha lista de contatos no meu celular passa de 500. Mas a pergunta é, quem de verdade tem lealdade para que no momento que você mais precisa, está ali para te ajudar? Então veja que pessoas que pertencem ao time do mais são aquelas pessoas que têm lealdade, que têm o compromisso de ajudar você no momento que você mais precisar. Vamos para a 4ª dica agora, para a nossa 4ª virtude do time do mais? Chama-se motivação. E essa palavra é muito importante porque dentro da teoria da administração, dentro da teoria da psicologia e da sociologia, já foi muito debatida, né? Já foi objeto de muita tese, de muita dissertação, de muita pesquisa. E a palavra motivação ela é muito importante, porque durante um longo tempo, né, os estudiosos diziam que motivação
era ter motivos para a ação. Vou mostrar novamente a palavra para que você possa acompanhar comigo. Olha que interessante. Motivos para a ação. Perceberam a jogadinha de palavra? Então, dentro da estrutura acadêmica, dentro da maneira como os estudiosos, os pesquisadores trabalhavam, motivação é explicada dessa maneira. Então, pergunta de prova: o que é motivação? E a resposta era assim: ter motivos para a ação. Mas o que eu estou mostrando a você agora é um novo conceito. O que eu quero mostrar a você agora é um novo entendimento da palavra motivação. Veja que interessante. Então, antes, a palavra motivação era ter motivos para a ação. E hoje não. Você que está acompanhando essa 7ª jornada de estudos avançados, você que está acompanhando o trabalho da ETESES, precisa compreender um conceito diferente. E qual é esse conceito, professor Dalmir? Está aqui. Entender que motivação é mover-se para que a ação aconteça. Preste bem atenção nesta imagem. Ela teria N motivos para dizer: ah, eu consigo ultrapassar o obstáculo, eu consigo ultrapassar essa barreira. Mas é na movimentação dela, é nesse mover-se que você consegue mostrar a sua capacidade de superar desafios. Então não esqueça, o time do mais não vive de motivos. O time do mais procura mover-se para que a ação aconteça. É por isso que lá no comecinho da nossa palestra virtual, eu brinquei com você falando do dia 31 de dezembro. Você lembra disso? E aí, olha que interessante. Pessoas do time do mais também viveram o dia 31 de dezembro de 2019. Só que com a grande diferença. Essas pessoas anotaram os seus propósitos, anotaram a sua missão, anotaram qual era o seu compromisso. E realmente procuraram mover-se para que a ação aconteça. Então, da próxima vez, você pode dizer assim, ó: da próxima vez que eu for fazer uma prova, eu terei uma nota melhor. Perfeito, o motivo está dado. Agora, para conseguir uma nota melhor, procure mover-se para que a ação aconteça. Ah, eu fui mal nessa apresentação, mas na outra eu vou ser melhor. Beleza, o motivo está dado. Então agora, assuma esse compromisso com lealdade de mover-se para que essa ação aconteça. Você que já foi em uma academia, ou você que frequenta a academia, é muito normal começar o treino e logo depois desistir, não é verdade? Eu tenho vários colegas empresários que relatam isso, que a taxa de turnover, né, a taxa de rotatividade dentro de uma academia é muito alta, porque as pessoas começam, passam muitas vezes um mês, pagam a mensalidade e desistem. Tem gente até que diz assim, ó: olha, eu pago a mensalidade em dia, tenho a roupa da academia, mas eu não emagreço. Aí você pergunta: e por quê? Claro, não vai para academia, é óbvio que não vai. Porque esse exercício de mover-se é que faz a diferença. E aí eu queria que você começasse a acreditar que muitas pessoas entram na academia e desistem porque ela imagina que o resultado é fácil de acontecer. Não, tem que trabalhar muito, né? E junto com o exercício físico, vem uma série de acompanhamentos: qualidade de vida, qualidade do sono, qualidade mental, qualidade do que come. E aí você começa a perceber, então, essa grande diferença que separa as pessoas do menos para as pessoas do mais. Mas aí você pode perguntar assim: professor Dalmir, qual é essa grande diferença que separa o time do menos para o time do mais? E eu respondo a você: o time do menos gosta de viver de motivos, e o time do mais procura mover-se para que a ação aconteça. Mas nem todas as pessoas pensam que é fácil, não. E eu quero que você comece a entender que o que te inspira, o que te motiva, o que te faz mover é diferente do que acontece com o outro. Quero convidar você para olhar com muita atenção, mas com muita atenção mesmo, essa imagem que eu estou mostrando a você. Olha que interessante. E eu faço essa pergunta: o que os seus olhos estão vendo nessa imagem? Vamos lá?
acompanha comigo. O que é que os seus olhos estão vendo nessa imagem? Você está vendo um vaso? Ou você está vendo dois rostos, a silhueta de dois rostos? Percebeu? Eu estou mostrando a mesma imagem para você, para que você possa perceber que talvez do seu lado alguém esteja dizendo: ah, eu estou vendo um vaso somente. Mas do seu lado talvez tem alguém dizendo assim: não, eu não estou vendo vaso nenhum, eu estou vendo a silhueta de duas pessoas. Percebeu? A mesma imagem tem duas apresentações. O mesmo desenho pode ser visto como a silhueta de duas pessoas ou então um vaso. Mas isso nos faz entender que tudo depende do ponto de vista. Tudo depende da maneira como você consegue enxergar, perceber a vida. Um menino chegou em casa e disse para a mãe assim: mãe, de onde viemos? E a mãe disse: filho, nós viemos de Adão e Eva. Eva estava no paraíso, pegou a maçã, mordeu, comeu e deu para o Adão. Filho, o Adão comeu a maçã da Eva e aqui estamos. Então, respondendo a sua pergunta, filho, de onde viemos? Viemos de Adão e Eva. O filho olhou para a mãe e fez assim: ai, mãe, nada a ver, mãe, nada a ver. Mãe, nada a ver, porque o pai falou, o pai disse que nós viemos dos macacos. E a mãe olhou para o filho e falou: filho, presta bem atenção. Uma coisa são os parentes do teu pai. Outra coisa, os parentes da mãe. Perceberam? Visões diferentes, explicações diferentes, entendimentos diferentes. E aqui, meu querido professor, minha querida professora, não se iluda quando você muitas vezes chegar na sala de aula e falar assim, ó: olha, todos entenderam? Tenha certeza que a maioria vai dizer sim, entendemos, mas cada um vai ter entendimentos diferentes, pontos de vistas diferentes. Então, para você que ainda não conseguiu ver o vaso, olha que interessante. Eu quero que você, aqui em cima, nessa parte preta aqui, ó, você consiga visualizar a parte superior de um cálice, de um vaso. Aqui onde eu estou mostrando, onde eu estou circulando aqui, ó, você vai imaginar que é onde você segura com as mãos, certo? Onde você vai segurar a taça com as mãos. Aqui embaixo, olha que interessante, é onde você apoia o vaso, onde você apoia a taça, né, no ambiente de apoio. Então, eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo: eu não consegui ver o vaso. Então, agora, veja que interessante. Quando nós, muitas vezes, indicamos o caminho, as pessoas conseguem visualizar. Vou mudar de imagem agora, porque eu quero que você escreva, quero que você comente aí, por favor, o que é que você consegue visualizar nessa imagem. Você consegue visualizar, nessa imagem que eu apresento a vocês, uma caveira? Ou você consegue visualizar um homem e uma mulher fazendo um sinalzinho de coração, assim, juntando as mãos e fazendo um coraçãozinho? Escreve aí, porque eu quero que você me diga o que é que você está visualizando nessa imagem agora. Olha que interessante, né? Para algumas pessoas, de cara, já de bate-pronto, ela fala: vi uma caveira. Agora, outras pessoas estão dizendo assim: não, eu consegui nem ver caveira nenhuma, eu estou vendo um casal, né? Lá no fundo uma luz muito bonita, uma lua, né? Uma lua cheia, muito linda, né? Estou vendo ali uns galhos de flores, estou vendo... Agora, veja que interessante, a mesma imagem, o mesmo desenho, mas ele oportuniza a nós compreender entendimentos, visões e conceitos diferentes. Preste atenção nessa história. O telefone de uma casa toca. E alguém atende o telefone. E alguém diz assim, ó: alô? E a pessoa do outro lado diz: o seu pai está em casa? E a pessoa diz: sim, o meu pai está em casa. E a pessoa diz: quantos anos você tem? E ele diz: eu tenho 9 anos. E a pessoa diz: e o que teu pai está fazendo?
Eu já disse, ele tá no quarto. E a pessoa, de novo no telefone, pergunta, e a sua mãe? E o menino responde, tá com a minha mãe no quarto. E aí o cara fica pensando. E aí ele pergunta de novo, e eles estão bastante tempo no quarto? Não, faz uns 15 minutos. E aí ele faz mais uma pergunta. E a empregada tá aí? E o menino responde, tá no quarto com eles. O cara fica encucado. E aí faz a outra pergunta. Sim, mas o que você tá fazendo? E o menino responde, eu tô no guarda-roupa escondido. Eles estão me procurando. Percebeu? Tinha gente já maliciando a conversa. Mas isso nos faz entender que quando falamos em motivação, cada um tem pensamentos, pontos de vistas e ações bastante diferentes. Espero que você esteja curtindo, mas é muito importante agora recapitular o que nós já vimos. Vamos lá? Primeira virtude para fazer parte do time do mais. Começa com a letra D. Diálogo. Beleza? A segunda virtude para pertencer ao time do mais. Com a letra A. Chama-se alegria. A importância de descobrir dentro de nós aquilo que nos inspira, que nos faz felizes. A terceira dica. A importância de praticar cada vez mais a lealdade naquilo que nós assumimos. Se você prometer entregar o trabalho segunda-feira, é segunda-feira que você vai entregar o trabalho. Isso chama-se lealdade, compromisso, missão, virtude. A quarta virtude, para você não esquecer, motivação. Separar e acabar de uma vez por todas essa diferença de viver de motivos daquelas pessoas que procuram mover-se para que a ação aconteça. E aí na tela, para você me acompanhar, a nossa quinta virtude, a importância do interesse, de aprender cada vez mais, de ir para uma reunião com uma agenda, com o teu celular, não para ficar mexendo em redes sociais, mas para ficar anotando aquele compromisso que você está assumindo. Eu falo como professor que sou, eu tenho certeza que as professoras e os professores que estão me acompanhando, os coordenadores de ensino, sabem da alegria que é você estar diante de uma turma falando e você percebe o interesse das pessoas, o interesse dos alunos. Como é gostoso para um coordenador ou para uma coordenadora de curso estar realizando uma reunião e você perceber que as pessoas estão contribuindo, estão dando ideias, sugestões, estão demonstrando interesse. Isso é positivo demais. Por isso eu quero que você comece a descobrir que quando nós demonstramos interesse, nós conseguimos superar desafios, nós conseguimos vencer obstáculos, nós conseguimos fazer o impossível se tornar uma grande realidade. Veja que mágico. Deste lado, eu mostro vocês uma caixa. Do outro lado, uma outra caixa. Vejam que interessante. Duas caixas semelhantes. Vou retirar uma das caixas. Você viu a caixa ser colocada aqui dentro. Mas agora eu pergunto, de que lado a caixa está? Desse ou desse? Veja que interessante. Se a caixa não está aqui, desse lado, simples. Aonde ela está? Do outro lado. Perceberam? Giramos mais uma vez. E aí veja. Se a caixa não está desse lado, é óbvio que ela está do outro lado. Agora, quando nós demonstramos interesse, quando nós conseguimos vencer obstáculos, a vida se torna mágica, surpreendente, grandiosa. E aí eu pergunto a você,
Aonde está a caixa que não está desse lado? Você vai dizer simples, do outro lado. E aí a vida se torna diferente, especial, surpreendente. E mágica. Isso nos faz entender que quando temos interesse, quando temos a capacidade de superar desafios, vencer obstáculos, cada um de nós deve colocar em prática esse grande interesse de superar desafios, de vencer obstáculos. E hoje, carinhosamente, quero compartilhar com vocês um pensamento de um grande poeta, um músico, um instrumentista chamado Dorival Caymmi. Dorival Caymmi nasceu em 1914 e faleceu em 2008. E ele disse essa frase: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Carinhosamente, com toda humildade, não importa onde você esteja agora, não importa em qual mídia digital que você está me acompanhando, eu gostaria com todo carinho que você pudesse ler junto comigo essa frase. Vamos lá? Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Percebeu? Quando nós temos interesse, nós não desperdiçamos os milagres da vida. Como é chato, como é triste, como é frustrante você convidar alguém para jantar e ela não demonstra interesse nenhum em conversar com você, mas está ali o tempo todo mexendo no celular dela. Não é chato isso? Agora, nós temos que entender que pessoas do time do mais demonstram interesse em acreditar que cada minuto da vida é um milagre que não se repete mais. Pergunte para aquela pessoa que perdeu alguém que ama. Pergunte para aquela pessoa que, infelizmente, teve que desistir do curso que tanto queria terminar. Pergunte para ela, se a vida desse a ela uma outra chance, ela aproveitaria? Sim. E essa nova chance chama-se oportunidade. Algumas pessoas pensam assim, a oportunidade passa só uma vez na vida. Eu digo que não. Eu construí um livro chamado Oportunidade. Olha o nome do meu livro, Oportunidade, para mostrar exatamente isso, que a oportunidade é um grande milagre e ela não passa uma vez só na vida, não. Ela passa várias e várias vezes, desde que você aproveite cada minuto da sua vida como momento para fazer a grande diferença. Aqui nesse meu livro, eu mostro uma coisa muito interessante, que oportunidade não é o ontem, que oportunidade não é o amanhã, mas oportunidade é agora. Então você, estudante que está me acompanhando agora, será um grande engano que você vai cometer na sua vida se você falar assim, porque amanhã eu aprendo. O amanhã é incerto, nós não vivemos o amanhã ainda. O passado é ontem. Ninguém de nós voltará ao dia de ontem. Não tem como. Então nós precisamos aproveitar mais as oportunidades. Precisamos aproveitar mais esses milagres da vida. E eu quero que você acredite que nós somos os principais responsáveis por criar as nossas próprias oportunidades. Isso é o quê? O intraempreendedorismo, a nossa capacidade de intraempreender. Por isso que aquelas pessoas empreendedoras, elas aproveitam as oportunidades. Por quê? Porque elas estão constantemente criando novas oportunidades. Veja que interessante, se nós olharmos a palavra crise, ela te passa uma conotação. Mas se você tirar a palavra S da palavra crise, já vem um novo conceito. Você crie novas chances de deslumbrar a sua vida. Percebeu? Tudo depende do ponto de vista, da maneira como você aproveita cada minuto, cada instante da sua própria vida. Vamos agora para a nossa sexta e última virtude. Chama-se respeito. Então, para você não esquecer jamais, quando eu tenho a capacidade de dialogar, quando eu tenho alegria, quando eu tenho lealdade, quando eu procuro me movimentar cada vez mais, a palavra motivação, quando cada vez mais eu tenho a capacidade de aproveitar cada minuto da vida, lembrando dessa importância do respeito, a vida se torna muito especial.
Compreender que cada um de nós tem uma crença, tem uma raça, tem uma religião, tem um time diferente. E é por isso que é tão gostoso nós aprendermos cada vez mais com a diversidade, respeitar cada vez mais a opinião do outro. Quantas pessoas poderiam ser melhores líderes, poderiam liderar melhor, se elas tivessem a prática dessa sexta virtude, que é o respeito. E eu tive a grande honra de conhecer essa mulher pessoalmente. Apresento ela para vocês, Ana Maria Braga. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem ela. Eu tive a grata satisfação, né, de ter ela, conhecê-la ela pessoalmente. E muitas vezes eu sou surpreendido quando ela começava o programa dela, né, dizendo assim: vamos apresentar agora uma fala do professor Dalmir Santana. Essa fala do Dalmir Santana, eu ficava tão feliz. Frases de motivação que depois eu vou passar ao meu site para você ver que tem lá no meu site ou nas redes digitais para você acompanhar. Isso me deixava tão feliz. Mas Ana Maria Braga é uma dessas mulheres que sempre está se reinventando, aproveitando as oportunidades. E Ana Maria Braga disse uma frase que nessa noite tão especial eu quero compartilhar com você. Olha que frase para você refletir, para você entender essa grande diferença do menos e do mais. Ana Maria Braga disse assim: não jogue espinhos na estrada. Na volta, você poderá perder os sapatos e retornar descalço. Olha que frase maravilhosa. Vou repetir mais uma vez. A frase é de Ana Maria Braga, abre aspas. Não jogue espinhos na estrada. Na volta, você poderá perder os sapatos e retornar descalço. O que nós temos que aprender com essa frase da Ana Maria Braga? Por que eu vou falar mal de um partido político se muitas vezes, daqui a algum tempo, eu estarei fazendo parte daquele partido? Por que eu vou falar mal de um time se daqui a algum tempo eu posso mudar de opinião e fazer parte daquele time? Por que eu vou falar mal de alguém se eu não conheço ela de verdade? Então, que você possa refletir nessa frase, tirar uma foto dessa frase, publicar no grupo do WhatsApp da família, né? Compartilhar com aqueles outros colegas que não estão nos acompanhando agora ao vivo, para que ele possa entender. Por que eu vou falar mal de um concorrente se daqui a 2 ou 3 anos eu vou trabalhar lá? Que moral eu vou ter se agora eu só falo mal de alguém e depois eu estou do lado dela? Então essa frase é muito importante para você entender. Não jogue espinhos na estrada. Na volta, você poderá perder os sapatos e retornar descalço. Então vamos lá. Vamos recapitular as 6 dicas para você não esquecer? Vamos lá então. Para fazer parte do time do mais, primeira dica, primeira virtude tão essencial, chama-se diálogo. Beleza? Aprender essa capacidade de conversar mais. Vou voltar a repetir. Lembrar que nós nos desenvolvemos, passamos pelo processo de evolução humana, né? Com 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Ou seja, ouvir e ver 2 vezes o quanto falamos. A outra virtude, aprender cada vez mais a descobrir dentro de nós aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos traz felicidade. A terceira virtude, o compromisso, a lealdade. Lembra daquilo que nós brincamos com relação à cerimônia do casamento? Amar na alegria e na tristeza. Amar na saúde e na doença. Amar enquanto eu sou bonito, mas também depois que eu ficar feio. Então isso é a lealdade, aquele compromisso que você vai assumir no dia da formatura e vai levar como uma missão para a sua vida. A quarta virtude, parar de viver de motivos, parar de acreditar que motivação são motivos para ação. Não, por favor, não. Motivação é mover-se para que a ação aconteça. A nossa quinta virtude, ter demonstrado cada vez mais e demonstrar sempre ao outro o interesse. Se você está diante de uma pessoa que te quer bem, desliga teu celular, coloca ele no silencioso, dê atenção àquela pessoa. Parece que é incrível, mas tem pessoas que só dão valor depois que perde.
Não é verdade? Agora, quando teve a chance de estar do lado daquela pessoa, não demonstrou nenhum interesse. Então, que você possa cada vez mais colocar em prática essa quinta virtude do interesse. E a sexta e última virtude para fazer parte do time do mais chama-se respeito. Então, vamos lá. Diálogo, alegria, lealdade, motivação, interesse e respeito. Para você nunca esquecer, lembra do meu nome, Dalmir, beleza? E aí, Roberta, parabéns pela sua participação aí, tá bom? A Roberta, Heitor, agradeço muito o carinho de vocês aí, foi muito importante vocês comentarem isso aí. Então, veja que importante você entender que diálogo, alegria, lealdade, motivação, interesse e respeito compõem 6 virtudes para você deixar de ser do time do menos e começar a ser do time do mais. Para você não esquecer, lembra do meu nome e também quero aproveitar e convidar você para conhecer as nossas redes digitais. Aqui eu estou apresentando para você o endereço do meu site, dalmir.com.br. Para você me mandar um e-mail, meu endereço eletrônico é dalmir@dalmir.com.br. Professora Catarina, gostou da camisa aí? Legal, foi com muito carinho. Espero que essa 7ª jornada de estudos avançados tenha oportunizado a você, né, nessa noite dessa palestra magna de abertura, nessa segunda-feira do dia 17, oportunizado a você um momento de pensar, refletir e turbinar cada vez mais a sua vida. Professor Dalmir, você tem Facebook? Tenho sim. Tá aí para você curtir, né? É muito difícil ser famoso, então vai lá, entra no meu Face, né? Curte lá a nossa página, tá bom? O endereço é Palestrante Dalmir Santana. Vou ficar muito feliz, curta. Daqui a pouquinho nós vamos você comentar essa foto. Vou ficar muito feliz mesmo, curta lá, eu respondo. Às vezes eu não consigo responder de imediato, né? Mas eu prometo que eu mesmo respondo as suas mensagens. Então escreva com muito carinho, com muito orgulho. E se você gostou, por favor, comente com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você não gostou, fica quietinho, já está fazendo um bom trabalho ficando quietinho já. Beleza? Mas se você gostou, curte, compartilha e publica para a maior quantidade de pessoas. Professor Dalmir, você tem Instagram? Tenho também. Tá aí, ó, a setinha para você não esquecer do nosso Instagram. O endereço do nosso Instagram é Palestrante Dalmir Santana. Beleza? É o mesmo endereço do Face. É só você curtir lá, me seguir. Beleza? Vou ficar muito feliz. E eu quero ver você no YouTube. Você tem um canal do YouTube? Tenho também. Entra lá, Dalmir Santana, nosso canal no YouTube. Eu vou ficar muito feliz de você ver os nossos vídeos. Tem muita coisa legal. Às vezes você segue tanta gente ruim, né? Vai seguir gente boa como eu lá. Vou ficar muito feliz da sua visita. E aqui, nos caminhando para a parte final do nosso encontro, nos dirigindo para a parte final do nosso encontro, eu quero com todo carinho passar para você um pensamento de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana. Mário Quintana, ele nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1906 e faleceu em Porto Alegre em 1994. E eu quero compartilhar com você esse pensamento do Mário Quintana, que ele disse assim: o segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim para que elas venham até você. Não é fantástica essa frase? Mas o mágico dessa frase é entender as entrelinhas desse poema de Mário Quintana. Olha que interessante. O segredo é não correr atrás dos meus filhos, mas cuidar do amor que eu dou a eles para que os meus filhos jamais me abandonem. Fantástico isso também? Olha que interessante essa frase. O segredo é não correr atrás das minhas amigas, mas cuidar do que eu falo delas para que elas sempre andem do meu lado. Então isso é mágico. O segredo é não correr atrás dos meus clientes, mas cuidar do atendimento que eu ofereço a eles para que um cliente me indique para o outro. Isso é bom demais. Isso nos faz perceber que aquilo que nós semeamos, a vida nos manda de volta. Como nos ensinou a parábola do bom semeador, né? Lá no livro de Lucas, no Novo Testamento, né? Quando nós semeamos as sementes no meio dos espinhos, os espinhos sufocam e as ideias não vão florir.
Se nós semearmos as sementes no meio das pedras, as pedras vão sufocar e não vai a ideia, o pensamento, o seu empreendedorismo crescer. Mas se você semear as suas ideias em terra boa, ela vai crescer. E como é que isso vai acontecer? Não esquece das 6 virtudes. Para florir os seus pensamentos, para você empreender cada vez mais, para você ter muitas borboletas, cuidando sempre do seu jardim. Não esquece: diálogo, alegria, liderança, lealdade, motivação, interesse e respeito. Algumas pessoas escreveram perguntando se nós temos livros, né? Você pode adquirir os nossos livros diretamente lá no nosso site, tá bom? O Paulo Roberto Gonçalves de Souza, é isso? Paulo Roberto Gonçalves de Souza está retribuindo e mandando um fraternal abraço. Sim, um tríplice fraternal abraço a você, né? Que o grande arquiteto do universo te abençoe imensamente, que você possa sempre usar das luzes da sabedoria, força e beleza para iluminar cada vez mais o seu caminho. Algumas pessoas perguntaram se nós temos livro lá no meu site. Você pode comprar, né, nas melhores livrarias ou então diretamente no nosso site que nós enviamos para você lá também, beleza? Nós temos vários livros, acessa lá, tenho certeza que você vai aproveitar. Nós temos, além do livro Oportunidades, tem outros livros, né, que eu sou autor e também outros que eu sou coautor, beleza? Quero agradecer a todas as pessoas que prepararam esse encontro, a toda a equipe técnica que está nos bastidores. Quero agradecer carinhosamente, de uma maneira muito especial, a professora Catarina. Professora Catarina, agradeço de coração o voto de confiança. A professora Sandra, né, que carinhosamente, é toda a equipe do financeiro, da contabilidade, é toda a equipe do setor pedagógico. A gratidão mesmo por todo o carinho. E veja que eu estou usando a palavra gratidão, né, porque eu poderia dizer assim: ai, obrigado. E eu não gosto da palavra obrigado. E digo por que eu não gosto. Porque a palavra obrigado vem de obrigação, obrigatoriedade. E em nenhum momento eu fui obrigado a estar aqui, longe disso. Mas veja que eu estou usando a palavra gratidão, agradecer. E quando você fala agradecer, olha que interessante, a graça desce. E como é gostoso se você colocar isso em prática. Então, a partir de hoje, não diga mais obrigado, diga agradecido, diga gratidão, porque a graça desce até você. Eu tenho certeza que hoje à noite, quando alguém fizer alguma coisa para você e você falar assim, ó, nossa, agradecido, a pessoa vai dizer, nossa, que chique. Exatamente isso, porque a graça está descendo até você. E agora, o meu último pedido antes de nós encerrarmos o nosso encontro. Quero que você faça uma grande multiplicação de tudo isso que você viu. Quero que você conte para todas as pessoas, o máximo de pessoas que você conseguir, que só há 2 times. Um do menos e outro do mais. E nós não temos mais espaço para mais ou menos. A decisão é só sua. Então, a partir de hoje, eu quero que você pegue tudo que você viu no nosso encontro e multiplique. Multiplique não fazendo menos, mas sempre mais.
Legal. Espero que você tenha curtido demais. Espero que esse momento tenha sido muito, muito, muito especial na sua vida. Que nós possamos, muito em breve, estar aí pessoalmente, né, acompanhando, vibrando e passando essa energia tão positiva. Que eu daqui da minha casa tenha conseguido, né, com as bênçãos do grande arquiteto do universo que é Deus, ter levado até você uma mensagem de incentivo, de reflexão, de positivismo, para que você cada vez mais abandone da sua vida o mais ou menos e seja sempre desse positivo e fantástico time do mais. Um beijo muito carinhoso, um abraço fraterno e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente!